Fala pessoal, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu aluno, minha aluna, neste canal que fala de farmacologia, fisiologia e terapêutica toda a semana, sem interrupções, sem parar. Por isso, essa é a sua casa. Se você gosta de entender o mecanismo de ação dos medicamentos, por que eles são utilizados, a indicação, as características dos medicamentos dentro das classes farmacológicas, você está no lugar certo. Eu sou professor de farmacologia e fisiologia há muito tempo e apaixonado pela matéria, e agora mais ainda podendo passar todo o conhecimento que eu adquiri durante o tempo de sala de aula para você aqui de antemão, aqui no YouTube. Mas para que você receba todos esses vídeos é preciso que você primeiro comece a seguir o nosso canal, clique em inscreva-se e também ative as notificações para que sempre quando um novo vídeo e cada vez mais novos vídeos serão lançados aqui no canal, você receba no celular um aviso: ó, o professor José está falando de sistema gástrico, ó, o professor José está falando sobre sistema nervoso central, e você já pode assistir um vídeo feito com muito amor toda semana, sempre que eu postar aqui no canal. Bom, mas a aula de hoje, ela foge um pouquinho do escopo que nós falamos aqui no perfil sobre farmacologia. Ela vai falar um pouco mais sobre fisiologia, funcionamento do contato entre estruturas no nosso sistema interno que vão fazer então o controle dos hormônios, como que ele é produzido, por que ele é produzido, e isso é produzidos, melhor dizendo, e por que isso é tão importante? Porque quando nós falamos, por exemplo, em farmacologia, na endocrinologia, por que são utilizados diversos tipos de análogos, né, hormônios sintéticos para tratar determinada doença? Se nós não entendemos por que aquele hormônio fisiológico, nosso hormônio endógeno é produzido, em que momento que ele é produzido e por quem ele é produzido, a gente se perde. É preciso ter essa introdução. Dentro da nossa plataforma de aulas, Farmacologia Aplicada R2A, nós temos no módulo, vejam só, no módulo Sistema Endócrino, nós temos toda uma revisão, hormônio por hormônio. Falamos de GH, ocitocina, ADH, o eixo hipotálamo-hipófise, que hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês, hormônios da tireoide, adrenal, controle da calcificação, os hormônios sexuais, masculinos e femininos. Então a gente dá toda essa bagagem para o aluno, para ele aprender de fato, né, qual é o funcionamento dos hormônios no nosso organismo, e depois nós vamos para 4 aulas completas sobre o uso de hormônios sintéticos, a farmacologia por trás do tratamento de doenças endócrinas. Então, ainda temos então os materiais, artigos, slides feitos e o bônus, né, que é especial, é um caderno de questões só sobre isso, sobre esse tema, para o aluno poder testar. Essa é a plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que fala tudo, absolutamente tudo sobre farmacologia. Até eu estava olhando agora o número de aulas que a gente tinha, né, porque vai aumentando toda semana. E eu vi aqui, ó, nos fármacos oncológicos, a última aula gravada, assim, aqui no nosso estúdio e preparada, jogada dentro, organizada dentro do esquema de aulas aqui da nossa plataforma, fecha 75 aulas prontas, preparadas, gravadas para você. Além disso, além das aulas gravadas, todas elas para você, que fala de toda a farmacologia, nós temos lives, né? As lives, pessoal, elas são no total de 21 lives do YouTube, disponibilizadas para vocês também. E a cereja do bolo, para mim, né? A cereja do bolo, as lives desenhadas, que elas estão, todo módulo tem várias lives desenhadas no quadro, esse quadro aqui que vocês estão vendo no cantinho aqui no vídeo. E nesse caso nós temos 17 lives desenhadas hoje, no dia de hoje, no dia 29/5/2022. E toda semana tem uma live desenhada nova e novos materiais postados na plataforma, né? Mas não é só farmacologia que tem aqui dentro, também tem farmacologia nos módulos gerais, né? Nós temos farmacologia aplicada à odontologia, condutas clínicas de verão, que são bônus da plataforma, farmacologia e o envelhecimento, cálculo farmacêutico, um curso totalmente completo de cálculo farmacêutico disponibilizado para vocês, o break da revisão, um e-book e a aula gravada ao vivo sobre a portaria 344 e um código de ética também, para poder revisar a conduta do dia a dia, né?
do nosso dia a dia no atendimento dos pacientes. Muito bem, então essa é a plataforma e por isso que é importante nós estudarmos, introduzirmos com a fisiologia o conteúdo para depois trazer a prática, né? Trazer o uso do fármaco, a indicação, as interações medicamentosas. Se você quer conhecer mais sobre essa plataforma, aqui no link do nosso vídeo você vai encontrar mais. Mas hoje nós vamos falar então do eixo hipotálamo-hipófise. Esse eixo que controla em torno de 8 ou 9 hormônios diretamente, mas todos os tecidos do nosso corpo indiretamente. Vamos estudar então? Vamos lá? Vamos ver como funciona, quais são as estruturas e quais os hormônios que esse eixo libera? Vem comigo então. Muito bem, quando eu falo eixo hipotálamo-hipófise, eu estou me referindo então ao hipotálamo, né, e à hipófise, duas estruturas diferentes e que se comunicam. Olha só, se comunicam. O hipotálamo, ele está no nosso sistema nervoso central e ele é uma estrutura que tem como principal papel, principal eu digo não, porque ele é tão rico o hipotálamo em funções, que a gente não pode dizer um principal realmente, mas ele tem um papel importantíssimo no controle neuroendócrino do nosso corpo. Olha que interessante. Ele, como está lá dentro do sistema nervoso central, ele consegue perceber as características, o estado do meu sistema nervoso central e receber informações do nosso estado emotivo, do nosso estado de posição, do nosso estado mental, e repercutir esse estado, esse estímulo nervoso para a produção de hormônios. Por isso que ele é entendido como o núcleo do sistema neuroendócrino. Aí, pessoal, nós temos uma dificuldade. Por quê? Pensa, dentro do sistema nervoso central, ele é bem pequenininho, o hipotálamo não tem como ele ter massa suficiente para a produção dos hormônios. E outra, como que eu vou produzir esses hormônios dentro do meu sistema nervoso central? E por isso que nós temos a hipófise, uma estrutura capaz de produzir os hormônios que o hipotálamo precisa que seja enviado para o nosso organismo. Nessa figura fica mais claro a relação de localização entre as células, né, os corpos produtores de alguns hormônios ou sinalizadores da necessidade de produzir hormônios do hipotálamo e a nossa hipófise, né? Bom, aqui nós conseguimos entender que tem duas estruturas diferentes a hipófise, e é exatamente isso que é interessante nessa glândula. Nós temos a hipófise posterior e a hipófise anterior. E elas têm origens embrionárias diferentes. A hipófise posterior, que é chamada de neurohipófise, ela vem lá da nossa origem embrionária do próprio sistema nervoso central, né? Do tecido do próprio hipotálamo. Já a adenohipófise, ou né, hipófise anterior, ela advém das células de Hartig, do epitélio faríngeo, ou seja, descendente aonde ela está no momento. Então elas vêm de locais diferentes e elas vão formar então um complexo, né, tão importante de produção de hormônios. Isso é tão importante, essa estrutura ela precisa ser protegida, e ela é protegida, ela é abraçada por uma estrutura óssea chamada de célula túrcica. A célula túrcica protege então a hipófise para que nada possa acontecer com esse feijãozinho tão valioso do nosso organismo. Muito bem, qual é a grande diferença entre a hipófise anterior e a hipófise posterior? A hipófise posterior, ela vai ser apenas um local de liberação de substâncias produzidas no hipotálamo. Quem são esses hormônios que vão ser produzidos no hipotálamo e liberados através da hipófise posterior? São os neurônios produzidos no núcleo supraóptico e paraventricular, chamados de hormônio antidiurético ou vasopressina e a ocitocina. Então, ó, já temos dois hormônios que a hipófise libera, só que ela não produz a vasopressina e a ocitocina. Ela simplesmente é um local onde os neurônios que vão, os magnoneurônios, que são células, são neurônios magnocelulares que advêm lá do hipotálamo, entram e liberam eles, quando necessário, pela hipófise posterior. Já a adenohipófise não.
ela não tem uma conexão neuronal direta assim, tão íntima assim, com o hipotálamo. Ela tem uma conexão vascular com o hipotálamo, ou seja, vasos que vão passar pela eminência mediana e chegar até a adenohipófise. Essa chegada na adenohipófise leva sinalizadores, substâncias que o hipotálamo produz, libera no sangue, nessa circulação, e que vão até a hipófise sinalizar quando ela precisa liberar hormônios que ela mesma sintetiza. Então ela é como se fosse uma fábrica, a adenohipófise, com compartimentos diferentes que produzem hormônios diferentes. E cada um vai ter uma sensibilidade a uma substância que o hipotálamo produz diferente e vai produzir substâncias que vão para a periferia, agir de maneiras totalmente diferentes. Olha só, por exemplo, nós temos na adenohipófise células que produzem substâncias que vão estimular a produção do hormônio tireoidiano, por exemplo. Nós temos outras estruturas na adenohipófise que produzem substâncias que vão até a adrenal estimular a liberação de cortisol. Nós temos também substâncias que vão agir na mama, que são liberadas no sangue, como por exemplo a prolactina. Nós temos substâncias como o GH, que é um hormônio do crescimento, que ajuda na maturação, no crescimento celular, no amadurecimento do nosso organismo. E nós temos também hormônios que são liberados pela adenohipófise, que vão até as gônadas estimular a produção, a fecundação, a ovulação e a produção de hormônios sexuais. Olha a importância, pessoal, da adenohipófise. Muito bem, então nós temos uma hipófise que produz hormônios e uma hipófise que só libera hormônios produzidos no hipotálamo. Mas quem manda a produção, quem que rege a produção de hormônios daquela parte da hipófise que produz? O hipotálamo também. Então vamos tentar entender quais são as células que tem lá dentro da adenohipófise primeiro, que produz hormônios. Bom, nós temos mais ou menos de 30 a 40% das células da adenohipófise produtoras de hormônio do crescimento. Essas células são chamadas de células somatotróficas. Aqui em cima está a palavrinha. 20% dessas células são chamadas de células corticotrópicas ou corticotróficas. Por quê? Produzem hormônios que vão lá no final liberar cortisol na adrenal. E 2 a 5% são substâncias são células chamadas de tirotróficas, gonadotróficas ou lactotróficas. Muito bem. E daí nós temos então aqui nessa tabelinha, o hormônio que é liberado por cada uma dessas células. Pensa num compartimento, departamentos diferentes. Primeiro nós temos um departamento chamado de somatotropo. Esse departamento produz hormônio do crescimento. Hormônio do crescimento que é liberado no sangue e que vai fazer toda a maturação do nosso organismo. Além disso, ele vai fazer com que lá no fígado seja liberado o GH, o hormônio do crescimento, vai lá no fígado e estimula a liberação de IGF-1, que é uma substância também muito importante para o crescimento do nosso organismo. Também nós temos outro departamento na adenohipófise, chamado de corticotropos. Os corticotropos são células que produzem o hormônio adrenocorticotrófico, chamado de ACTH, que vai até a adrenal e estimula a liberação de cortisol. Olha só, no outro departamento, o departamento chamado de tireotropos, as células tirotrópicas vão produzir o hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH, que vai até a nossa tireoide e potencializa a produção de T3 e de T4. Além disso, nós temos os gonadotropos, outro departamento muito importante. Esse departamento produz o FSH e o LH, o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, que vão atuar na maturação sexual do organismo e na reprodução. Olha que importante, tanto no homem quanto na mulher. E por último, nós temos um departamento lá chamado de lactotropo, que é um departamento que produz prolactina. Prolactina é um hormônio que vai estimular a produção e secreção de leite, que no homem está tonicamente bloqueada a produção desse hormônio. Já na mulher é liberado sim em alguns momentos, claro, na amamentação e em outras fases da vida. E muitos medicamentos interferem nisso, tem como efeito adverso alterar a produção de prolactina. Lembrando dos antagonistas H2, dos antagonistas D2, que são antieméticos, antipsicóticos, vários medicamentos vão atuar
na produção de prolactina. Bom, aqui a gente enxerga um pouco melhor a correlação entre as células, né, nervosos, neurônios que vão estar no hipotálamo e vão sintetizar hormônios e que manda a liberação desses hormônios pela neurohipófise. Lá na neurohipófise, ó, ocorre a liberação dos hormônios e esses hormônios caem no sangue. Quem são eles? A ocitocina e a vasopressina. De outra maneira, de outra forma, nós temos neurônios que vão liberar substâncias, liberar tropinas, substâncias lá no hipotálamo, liberar no sangue, e esse sangue vai descer vai irrigar a adenohipófise e vai sinalizar quando ela deve ou quando ela não deve liberar os hormônios que ela produz. Bom, mas quais são esses hormônios então para fechar? Que o hipotálamo produz e que libera até a adenohipófise. Bom, nós temos o hormônio liberador de tirotropina. Então o hipotálamo libera o TRH, hormônio liberador de tirotropina, que vai até as células produtoras de TSH, os tireotropos, né, lá da adenohipófise e estimula a liberação de TSH. Então eu tenho uma cadeia. TRH vai estimular a adenohipófise a produzir TSH e o TSH vai até a glândula tireoide lá para estimular a produção de T3 e de T4. Show de bola! O hipotálamo produz o hormônio liberador de gonadotropina, o GnRH. O GnRH vai até a hipófise anterior e estimula a secreção de FSH e LH. Esses dois hormônios vão até as gônadas fazer então o papel gonadotrófico de produção de hormônios, de maturação, de reprodução. Terceiro hormônio, o hipotálamo produz o CRH, hormônio liberador de corticotropina. O CRH vai até a adenohipófise e estimula a secreção de ACTH, que vai então até a adrenal e estimula principalmente a liberação de cortisol. Então nós temos CRH, ACTH e cortisol. Aí o hipotálamo também produz o GHRH, hormônio liberador de hormônio do crescimento. Olha que redundante, né? O GHRH vai até a adenohipófise e estimula a secreção de GH. Lembrando que o GH ainda vai até o fígado e estimula a produção de IGF-1, que vai ter um papel importantíssimo no crescimento, o papel de maturação do organismo. Muito bem. O hipotálamo também, pessoal, vai ser capaz de liberar uma substância chamada de dopamina, que vai até as células lactotrópicas e bloqueia a liberação de prolactina 24 horas por dia. Essa substância é chamada de hormônio inibidor de prolactina. Ele é considerado um hormônio inibidor da prolactina. E aí, pessoal, assim ele vai impedir que eu libere prolactina, mature as mamas, faça secreção de leite todos os dias. Em alguns momentos da vida, a mulher tem um bloqueio dessa liberação de dopamina e aí libera a produção de prolactina na fase de amamentação. Além disso, como o GH ele tem um ciclo de produção, o hipotálamo também produz o hormônio inibidor do hormônio do crescimento, chamado de somatostatina. Ou seja, ele tanto estimula através do GHRH, como bloqueia pela somatostatina, que vai até a hipófise então e diminui a liberação do GH. Show de bola? Olha só que resumo maravilhoso, pessoal. A partir daqui, com esse conhecimento geral do controle dos hormônios, sabendo que o hipotálamo está envolvido, que a hipófise está envolvida, que todas as outras glândulas periféricas dependem dessas duas estruturas, nós começamos a estudar cada hormônio. Eu prefiro começar, por exemplo, essa aula aqui, por exemplo, pessoal, ó, tem 146 slides, meu Deus. Ela começa falando do GH, olha só, hormônio do crescimento. Mas ela vai então falando do papel do GH, do papel no organismo do hormônio do crescimento, do IGF-1 que é produzido lá no fígado. Aí nós vamos depois, vamos ver aqui, vamos passar para frente. Aqui, por exemplo, falando do efeito dos hormônios tiroidianos, falando do T3, do T4, o que ele faz na célula, tudo que ele faz minuciosamente no nosso organismo, falando já das doenças, hipotireoidismo central, primário, secundário, terciário, tireotoxicose, né? Vamos mais para frente aqui. Tudo isso aqui, pessoal, é uma aula da plataforma, né? Uma aula não, né? São 4 aulas.
Ó, aqui falamos da insulina, olha só que maravilha. Insulina produzida pelo pâncreas, né? E assim, pessoal, a gente vai estudando hormônio por hormônio, o mecanismo de ação de cada um deles, para que no final a gente consiga entender o mecanismo do medicamento. O mecanismo por que eu uso aquele medicamento naquela condição. Então você complementa o estudo falando da droga que pode ser utilizada para aumentar aquela via de produção ou simplesmente substituir aquele hormônio no nosso organismo. Espero que vocês tenham gostado desse resumão do eixo hipotálamo-hipófise hoje e que, claro, tenham a ideia de que nós precisamos aprofundar mais ainda sobre os hormônios e por isso que o link da plataforma está aqui embaixo para vocês conhecerem mais e já estendo o convite para a próxima aula aqui do nosso perfil, aonde vamos falar de sistema gastrointestinal. Já está convidado, já clique em inscreva-se, já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e bora que o mês está só começando no canal Farmacologia Fácil.